Bom, gente, nós estamos aqui na liturgia do domingo. Então, nesse domingo, nós vamos falar da manifestação do ministério de Jesus por ele mesmo, tá certo? É o terceiro domingo do tempo comum. As leituras eu vou colocar aí no vídeo, tá? Então, essa liturgia ela nos coloca diante da manifestação do ministério de Jesus falada por ele mesmo. Isso tudo numa sinagoga lá de Nazaré. Esse importante mistério esteve oculto dos séculos passados e das muitas gerações passadas. Agora tudo estava sendo manifestado numa sinagoga simples e fora dos muros do templo. Vocês talvez não tenham ideia do tamanho desse acontecimento, certo? Estava ali o próprio Deus, junto aos humildes, que foram os primeiros a escutar e a obter os efeitos dessa declaração. Veja que Paulo, o apóstolo Paulo, ele expressa isso em Colossenses, quando ele diz: mistério este que esteve escondido desde a origem às gerações passadas, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes quis Deus dar a conhecer a riqueza e glória deste mistério entre os gentios. Cristo em vós, esperança da glória. Então, de forma magnífica, Jesus inaugurou naquele Kairos. Aqui não sabe o que é Kairos? É uma palavra grega que significa o momento oportuno, certo, o momento supremo, uma manifestação, tá certo? Então, naquele Kairos, uma nova era, um novo tipo de criação e uma criação espiritual. Antes de continuarmos, vamos falar um pouco sobre o excelentíssimo Teófilo, que o evangelista Lucas fala no início disso aí, tá? O nome Teófilo, que é também de origem grega, significa amigo de Deus. Ele é composto por Theos, que é Deus, e Philos, que é amigo, tá bom? Esse Teófilo também pode ter sido patrono de Lucas, aquele que financiou a sua pesquisa. Então Lucas teria dedicado esse livro a ele. Veja que Lucas também foi o autor dos Atos dos Apóstolos. Você sabia disso? E lá também ele se refere a essa pessoa. Vou colocar aí. Em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus. Isso aí está em Atos, capítulo 1, versículo 1. Segundo um pregador evangélico, chamado John Wesley, que era um líder precursor do movimento metodista, ele disse que esse título honorífico de excelentíssimo era usado para os governadores romanos. E disse também esse John Wesley que esse Teófilo teria sido uma personagem importante lá em Alexandria, no Egito. Tá certo? Vamos lá. Pois bem, voltando ao Evangelho, Lucas, no seu capítulo 4, ele narra que Jesus, depois de ter sido tentado pelo demônio, voltou para Galileia com a força do Espírito e que a sua fama tinha se espalhado por toda a redondeza. Sempre Jesus ia na sinagoga nos sábados e ensinava lá a Torá. Interpretar, Pregava. E todas as pessoas ficavam admiradas e elogiavam a forma como ele ensinava, que era como quem tem autoridade. Então Jesus, num determinado sábado,
começou a falar do seu próprio evangelho. O evangelho, para quem não sabe, é boas novas, tá? E isso encantava as pessoas. Elas se sentiam acolhidas, libertadas. A cada sábado que passava, aquela assembleia ia aumentando o número de pessoas, aumentando, que chamou a atenção dos judeus, né? Era um chefe lá da sinagoga. Nessa assembleia crescente, foi quando Jesus, um dia presente, e era um dia de sábado. E esse sábado, como costumava fazer, ele entrou lá na sinagoga e, conforme o protocolo, ele levantou-se, né, porque foi convidado para fazer a leitura. O ambiente estava completamente assim lotado. A expectativa era imensa. O encantamento era crescente, né? E todos queriam ouvir aquele jovem pregador galileu. Muitos deles moravam ali nas redondezas. E como já comentavam as curas de Jesus, vieram muitos doentes também de outras localidades da vizinhança, como era de costume, que alguém lesse uma passagem das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, é claro, que nessa época não tinha o Novo Testamento, deram-lhe o livro do profeta Isaías. E aí Jesus pegou aquele livro, abriu, né, que era um rolo, e Jesus achou um texto que está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Para nós, esse texto está em Isaías 61, no versículo 1 e 2. Depois você lê direitinho. E aí, depois que leu, Jesus fechou, né? Enrolou de novo o rolo lá e entregou ao ajudante, né? E sentou-se. Aí você imagina o clima que ficou, né? A tensão, a expectativa. Era incrível, né? Aquele asa pesado ali. Meu Deus, vou já ouvir uma coisa excelente aqui, né? E olha, gente, todos naquela sinagoga tinham os olhos fixos em Jesus. Então o mestre começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Os que estavam presentes acreditaram que Jesus finalmente poderia oferecer boas novas aos pobres, aos prisioneiros, aos oprimidos, né? Coisa que os sacerdotes judeus não faziam. Primeiro porque não sabiam, segundo porque não podia mesmo, né? Não foram ensinados para isso, nem tinham o dom. Entenda que as expressões libertação aos cativos e liberta os oprimidos podem ser entendidas dentro das prerrogativas do ano do jubileu. Ano do jubileu. Você sabe o que é isso? Ano do jubileu, na época, era a legislação que previa a redistribuição das terras, o perdão das dívidas e a libertação dos escravos. Ou seja, a cada 50 anos, quem tivesse uma dívida ali, chegou naqueles 50 anos, estava tudo dispensado de pagar. Quem tinha a sua terra tinha que devolver, porque tinha passado os 50 anos, e assim por diante. O fato, irmãos, é que Jesus liberta todos nós de forma integral dos males e de tudo que nos aflige. Ele liberta-nos de tudo aquilo que nos limita, nos diminui, que ameaça a nossa liberdade. Mas como é que isso poderia acontecer? Simplesmente Jesus se firmava na força que recebia do Pai e no poder do Espírito Santo de Deus. Era com isso que ele realizava, como fez os prodígios, as curas, os milagres. O que aconteceu depois dessa passagem, eu comentarei no próximo vídeo. Como, por exemplo, a ira dos sacerdotes, né? Fariseus, saduceus, que vieram
que viram na afirmação de Jesus uma usurpação das leis, quando na verdade Jesus cumpriu essas leis e as expandiu, aumentou seus efeitos. Basta lembrar que Jesus disse que não tinha vindo para abolir as leis e os profetas, mas para cumpri-las. Alguns argumentam que Jesus rejeitou alguns preceitos da lei mosaica, como por exemplo, lei sobre o divórcio, a guarda do sábado, que é sabático, os feriados judaicos, as leis dietárias. Eu vou escrever aí o que significa essas leis dietárias, Elas se referem às leis da alimentação ou às leis de uma religião. Essas leis, elas indicam qual comida é impura, e portanto não deve ser comida pelo povo eleito, tá certo? Então, podemos ler sobre isso no livro de Levítico, no capítulo 11, e Deuteronômio, no capítulo 14, versículo 3 a 21. No entanto, Santo Agostinho defendeu que Jesus expandiu a lei, mas não a substituiu. Um texto bem interessante foi escrito por Paulo. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe otorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é Senhor. Está em Filipenses, no capítulo 2, do versículo de 6 a 11, tá certo? O fato é que Jesus foi expulso, depois dessa expectativa toda, e foi expulso por uma multidão que ficou furiosa, multidão daqueles reacionários, que ficou furiosa com o que ele disse. E isso mostrava o quanto esses religiosos judeus estavam despreparados para receber o verdadeiro Messias. E agora eu pergunto a você, meu irmão, você também acredita que pode hoje libertar os cativos e curar cegos com o poder de Jesus no Espírito Santo? Você tem assumido como missão o que dizem as Escrituras? Você que recebeu os dons do Espírito Santo tem ajudado os pobres e oprimidos? Tem ouvido aqueles que sofrem e precisam de Deus? Responda aí. E é isso aí, irmão. Vamos participar da missa no domingo, ouvir o Padre e reflitamos sobre o Evangelho de hoje. Tá bom? Que me possa vencer, pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo, pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus.